né, de pessoas, da qualificação desse público que teoricamente votaria no Trump, e o paralelo do crescimento desse grupo aqui no Brasil. Eu venho com uma pergunta que fala do nosso atual governo. É possível enxergar as consequências do modo como o Brasil tem se relacionado com os Estados Unidos durante o atual governo? Se sim, quais delas você considera mais danosas? Olha só, eu acho que tem uma questão muito importante nesse plano aí. Eu, em geral, nas minhas palestras, eu tento fugir desse assunto brasileiro, mas esse livro, metade dele é sobre o Brasil, não tem como fugir a isso. Então, tento dizer, sinteticamente, como é que eu vejo o assunto. Eu acho que, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, dentro desse espaço amplo da chamada ordem liberal internacional, liderada pelos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria era anticomunista, anti-União Soviética e blá, 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 não é? Vou usar essa expressão também sem muito detalhamento, a elite brasileira civil e militar, política, não é? Optou claramente por um alinhamento ao lado dos Estados Unidos. Né? Eu recentemente escrevi 2 artigos onde usei a expressão, sem necessariamente ter um tom pejorativo, a vassalagem. Do ponto de vista militar, a opção foi pela vassalagem. Isso é, você ganha armas em troca disso e ganha dinheiro para comprar as armas deles, em troca disso você cede território para fazer bases e também cede soldados para fazer as guerras do senhor, do suzerão. Não, foi assim na Idade Média, segue sendo, é uma forma. Né? E essa foi uma opção que o Brasil fez em 42 e depois de 52, com 2 acordos militares, onde isso ficou definido. Esse acordo foi depois denunciado pelo presidente Geisel em 77, o que mostra que às vezes tem algumas dissonâncias também entre os sábios militares. Né? Mas isso aí, portanto, é uma opção. E em torno dessa opção, o Brasil mandou, por conta dessa vassalagem, os Estados Unidos mandou soldados para a Itália na Segunda Guerra, e depois foi pedido que mandasse a Coreia, mas aí Vargas se negou a mandar, talvez tenha sido um dos pontos que foi para a contabilidade que derrubou o Vargas no golpe militar de 54, né? E depois, em 64, o Brasil mandou soldados para invadir Santo Domingos, enfim, não é? Então, essa coalizão entre a direita civil, não é, e empresarial, uma classe média religiosa, que em 64 era predominantemente católica, rezava o rosário na rua, sacudia o rosário, tá? Só mudou a seita, não é? Eu acho que essa é uma coalizão que se mantém. E a linha de vassalagem com os Estados Unidos se mantém. Mas há mudanças fundamentais, eu diria, tá certo? Em primeiro lugar, no período da vassalagem durante a Guerra Fria, tá certo? A gente foi incluído, primeiro, porque na vassalagem sempre há a expectativa de vantagens econômicas, a gente foi incluído dentro do projeto, vamos chamar, desenvolvimentista norte-americano. Os americanos patrocinavam o desenvolvimentismo naquela época, não é? E a gente foi incluído e a gente gozou de condições que nos favoreceram um crescimento econômico significativo, né? Equiparável e até maior do que outros desenvolvimentos patrocinados pelos Estados Unidos, com a Coreia, Taiwan, Singapura, sei lá, todos os lugares estrategicamente importantes. Tinha um inimigo com pretensões ideológicas globais, que era a União Soviética e era o movimento comunista internacional, por mais que no Brasil a ameaça comunista raiasse o ridículo, pelas suas dimensões, suas proporções, por tipo de reação dos militares. Mas, de qualquer maneira, era uma bipolarização global, né, que foi induzida, patrocinada, incentivada pelos Estados Unidos. A ideia da cortina de ferro, tá certo, foi lançada pelo Churchill nos Estados Unidos e foi comprada pelos americanos, não é? Como estratégia de contenção contra a Rússia e polarização do mundo e blá, 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 e a gente entrou nessa canoa, enfim, mandamos soldados, ganhamos vantagens econômicas e criamos uma sociedade burralmente desigual do ponto de vista social, uma coisa catastrófica do ponto de vista social. Mas, enfim, o PIB cresceu, né, e a classe média ficou mais rica
mais satisfeita, aparentemente. Não é? Agora, nesse novo acordo que o Brasil fez a partir de 2010, 2014, 15, e combinou com os acordos militares agora de 18, 19, a nova forma de vassalagem, eu acho que tem diferenças significativas. E eu descartaria logo que são importantíssimas do ponto de vista econômico. Isso, o Brasil não tem promessa nenhuma do ponto de vista econômico. Isso é uma fantasia desse senhor aí, esse financista que ocupa o Ministério da Economia, tá certo? Fazendo a parafernália ultraliberal, que já vai sendo ultrapassada no mundo inteiro, e ele vai ter vantagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pisam na cabeça dele, mas ele segue rindo e achando que está bom, batem nele de novo, ele fica contente. Tá? Enfim, né? É fé, é uma coisa. Não é só fé, ele ganha muito dinheiro, ele é um financista, não é? Ele e o seu grupo, tá? Que comanda aí a política econômica. Mas vamos deixar de lado, um pouco ao lado, isso é importantíssimo, mas vamos deixar um pouco ao lado para mostrar uma outra diferença fundamental, não é? Com a vassalagem na Guerra Fria, com a vassalagem atual, tá certo? A vassalagem atual não é apenas uma troca formal, contratual. Você me dá acesso às armas, financia, eu pago, compro, tenho um avanço tecnológico nas armas, você nomeia um soldadinho meu lá para o Comando Sul dos Estados Unidos, e a gente se sente importante, e participamos de ações na Amazônia para cercar a Venezuela, essa coisa toda. Não é apenas um contrato formal que nem foi no passado. Tá certo? Você, quando assina um contrato desses, você escolhe o seu suzerano. Você, talvez, se fosse um pequeno país da América Central, não tivesse escolha. Sempre se dizia isso, né? A tragédia do México é viver muito longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Difícil ter escolha, não é? Agora, para países da dimensão do Brasil, você tem escolha. E, portanto, você escolhe a vassalagem. E você escolhe o seu suzerano. O Brasil poderia escolher outro suzerano, não ser necessariamente suzerano. Aliás, poderia não escolher nenhum suzerano. E assumir com coragem a sua obrigação com relação à defesa da soberania nacional com as suas próprias mãos. Mas não, com a sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Mas, se você escolhe o seu suzerano, entende? Você o escolhe por alguma razão. Na Guerra Fria, você tinha uma polarização, você era democrata, não era muito democrata, mas, enfim, era anticomunista, então você estava na canoa dos americanos. Certo? Mas agora, depois de 2001, em particular depois de 2001, se ainda fosse depois de 1991, mas não. Na década de 90, os nossos militares não assinaram nenhum acordo com os americanos. Quem tentou fazer um acordo pelo lado econômico foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Certo? Tentou levar a integração para o lado econômico. Agora, tá certo? Depois de 2001, essa nova vassalagem é uma vassalagem com um país específico. Os Estados Unidos não é sempre igual a si mesmo. Ao contrário do que pensa esse lamentável e idiota chanceler que o Brasil tem, né? Os Estados Unidos não é uma nação judaico-cristã digamos, escolhida por Deus para defender a humanidade e esse pobre coitado de ser atropelado pelo inimigo, que ele não sabe bem qual é, mas agora inventou que é a China, tá certo? Mas ainda há pouco era o Islã, tá? Ou o terrorismo, enfim, mas era o Islã, tá certo? Não, agora você está escolhendo um país, tá certo? Como seu dono e seu suzerano, que é o país mais violento, talvez, da história do sistema interestatal capitalista. Não é apenas arrogante, é violento e destrutivo. Você não está se aliando com uma potência hegemônica que reza o terço junto com você. Como pensa esse idiota? Você está se aliando com um país que fez, depois de 2001, operações de guerra em 24 países do mundo.
que segue em guerra simultânea e bombardeando 7 países do mundo nesse momento, que se envolveu numa guerra que é a mais longa da sua história no Afeganistão e que recém está saindo com o rabo entre as pernas. Mais do que isso, Natália, você está se olhando com um país que fez, desde 2001, segundo cálculos publicados no Foreign Affairs, tá certo? 100 mil ataques aéreos no mundo. Você não está falando de um país ledor de Bíblia. Você está falando de um país assassino. 100 mil ataques aéreos. É com esse país que esse governo está se aliando e avassalando. E para não parecer que seja apenas uma questão contra republicanos, contra isso, contra aquilo, só no governo de Barack Obama, nos 2 mandatos de Barack Obama, os Estados Unidos lançou 26 mil bombas. 26 mil bombas. Durante um período no qual o nosso exército deve ter dado uns 5 ou 6 tiros para exercitar a musculatura. Para não contabilizar a quantidade de governos e regimes que foram derrubados e mudados nesses 20 anos. Nesses 20 anos. Essa é a grande diferença. E olha que estou botando em a diferença econômica. Estou sublinhando a diferença do ponto de vista quem é. Os Estados Unidos não é sempre a mesma coisa. Eu me aliei aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eu estive ao lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Eu fiz vista grossa para o Vietnã. Eu fiz vista grossa para a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Eu fiz vista grossa, enfim, fui levando. Mas agora não. Agora, por mais que o presidente Trump, nos últimos 2 anos, tente inventar apressadamente uma polarização e inventar uma polarização artificial com a China, tentar reproduzir uma guerra fria com a China, não há condições para reproduzir essa guerra fria com a China. Os nossos empresários, parte dos nossos militares entendem perfeitamente isso, mas esse pequeno grupo de vira-latas agachados não entende. Tá certo? E insiste em fazer aliança como se você estivesse fazendo uma aliança com um povo escolhido por Deus. Desde sempre. Desde sempre. Desde o tempo em que eles matavam os índios. Desde sempre. E não é. São muitos Estados Unidos diferentes. O da escravidão, o da matança dos índios, a do Woodrow Wilson, tá certo? A do Roosevelt, mesmo a do Kennedy, Johnson. Este agora, e atenção, e isso é importante, não é apenas, nem muito menos, uma especificidade do senhor Donald Trump. Você está escolhendo se aliar e, se for necessário, ceder os seus soldados. Não é para o líder mundial judaico-cristão contra Confúcio. Isso só pode caber na cabeça de um idiota. É para o país mais violento da história do sistema interestatal capitalista. E não estou falando do século XX. Atenção, eu estou falando de século XXI. É outra história. Nós não estamos na Segunda Guerra, nós não estamos na Guerra Fria. Os Estados Unidos atacou 24 países, está em guerra contra 7 países e jogou 100 mil bombas. Não foi em cima dos chineses, nem em cima dos russos, e nem tampouco em cima dos alemães e franceses, que eles não gostam muito e torcem o nariz. Não. Foi em outros lugares que eles jogaram essas bombas. Seria bom que a nossa elite, incluindo os nossos militares, pensassem um pouco sobre o que estão fazendo. Inclusive que parte dessas bombas, e muitas dessas bombas foram jogadas em cima de aliados que foram armados pelos Estados Unidos com contratos de vassalagem idênticos, como foi o caso do Iraque de Saddam Hussein, que foi armado pelos Estados Unidos, inclusive com bombas químicas, para acabar com o Irã.
e não conseguiu, e acabou sendo destruído pelos Estados Unidos. É bom pensar nisso. São diferenças, tá certo? Que, às vezes, há pouca elasticidade intelectual da nossa elite não permite ver. Não permite ver. Quer dizer, você jogar, por exemplo, umas forças armadas de um país a combater marxismo cultural é uma brincadeira, é uma piada. Não merece ser comentado. Professor, muito obrigada. Infelizmente, a gente já bateu